E aí, pessoal, finalizando a nossa semana de revisão, finalizando a nossa semana no geral, a gente vai falar da revisão das aulas 5, 6, 7 e 8 da frente E, nossas últimas aulas da semana, certo? Essa parte da matéria é dividida em duas partes. Uma parte toda que ainda fala sobre misturas, sobre separação de misturas, e uma pequena parte aqui, a segunda parte da matéria, que seria sobre introdução à ideia de radioatividade para vocês e o que seriam as desintegrações radioativas. Já adianto para vocês que o nosso simulado está focado em separação de misturas. Como isso aqui tudo é caráter introdutório para a radiação, eu vou deixar as questões de radiação, que são a continuidade, que são as aulas 9, 10, 11 e 12 da frente E sobre radiação. Vou deixar as questões de radiação que são mais comuns de vestibulares para nosso próximo simulado. Então, para esse simulado, eu vou falar sobre a radioatividade, porque eu tenho que dar essa revisão para vocês, mas o foco maior vai ser sobre separação de misturas. De maneira bastante resumida, quando a gente fala de separação de misturas, a gente tem que analisar sempre por etapas a maneira com que eu vou separar uma mistura. O primeiro ponto é detectar se essa mistura é heterogênea ou se essa mistura é homogênea. Beleza. Vamos supor que a nossa mistura seja heterogênea. Ela pode se dar de três formas diferentes. Ela pode acontecer entre um sólido e um líquido, heterogêneos. Pode ser entre um líquido e um líquido, heterogêneos, novamente. E sólido-sólido, reforçando que mistura de sólidos sempre são heterogêneas. Vamos lá. Quando nossa mistura é heterogênea, ela é composta, ela é formada por um sólido e por um líquido, existem dois tipos de separação possíveis. A decantação ou sedimentação, que é quando pela ação da gravidade o sólido se deposita no fundo dessa mistura. E a filtração, que é a utilização de um filtro. Os exemplos mais comuns que a gente tem de filtração, quando a gente vai preparar um café, por exemplo. Então pode ser decantação, sedimentação ou filtração. Lembrando que essa decantação ela pode acontecer de maneira forçada, com o auxílio de uma centrífuga, que pela aceleração centrífuga ela força a separação de partículas que são muito pequenas. O mais comum é a separação do plasma do nosso sangue. E a filtração ela pode ter o auxílio de um vácuo para acelerar, para otimizar esse processo de filtração. Então pode ser decantação, sedimentação ou centrifugação e filtração / filtração a vácuo. Quando a gente tem dois líquidos misturados, dois líquidos heterogêneos misturados, água e óleo, por exemplo, a gente faz a decantação, mas essa decantação não é feita de maneira muito simples. Essa decantação precisa de um aparelho, um aparato chamado funil de Bromo ou funil de decantação, certo? Então a mesma decantação ela acontece por causa da ação da gravidade. A substância mais pesada, mais densa, vai para o fundo, enquanto a mais leve, a menos densa, vai para cima. No caso da decantação do líquido, primeiro, geralmente a gente faz a decantação para depois fazer a filtração. Já no caso líquido, a gente precisa de um funil de Bromo. Agora, quando a nossa separação de mistura ela partir de dois sólidos, aí a maneira com que a gente vai fazer essa separação vai depender do texto, do enunciado, do exercício que vocês vão estar fazendo. Porque pode ser catação, que é quando a nossa mãe, vó, / tia vai, por exemplo, escolher feijão, ela está com auxílio dela mesma, visual, separando os feijões que são ruins. Pode ter o peneiramento, com auxílio da peneira. Pode ser separação magnética, que é bastante utilizada em ferros velhos. Eu passo um ímã para separar a terra, por exemplo, dos metais. Flutuação, quando eu preciso separar, por exemplo, pó de serra e areia. Eu adiciono água, a água vai separar a substância sólida mais pesada da mais leve. A mais leve flutua. A sublimação, eu pego uma mistura entre dois sólidos e um desses sólidos eles tem um ponto de sublimação bastante razoável, então eu consigo separar esses dois sólidos a partir da sublimação de um deles. Fusão fracionada, quando eu tenho muita diferença no ponto de fusão de dois sólidos,
é somente eu aquecer enquanto um deles derrete, o outro não. Aí eu consigo fazer essa fusão fracionária. Extração por solvente. Água, sal e areia, por exemplo. Se eu quiser separar o sal da areia, eu utilizo a extração por solvente, né? Eu diluo aquele sal na água, eu vou ter uma fase entre água salgada e areia, depois eu faço a filtração ou decantação e utilizo, né, o processo depois para separação de misturas homogêneas para água salgada. E levigação e ventilação, né? Levigação e ventilação eu utilizo correntes de ar, por exemplo, para separar os sólidos mais pesados dos sólidos mais leves, né? Não sei se vocês já viram, né, produtor de café não, né, o empregado do produtor de café, quando ele está peneirando aqui, ele joga para cima o café e assopra. Isso serve para separar as folhas do grão de café. Quando ele assopra, as folhas saem, o grão de café fica. Levigação ou ventilação, certo? Agora, para misturas homogêneas é muito mais simples do que para misturas heterogêneas, por incrível que pareça. Eu posso utilizar um processo de cristalização, onde eu forço a cristalização de um sólido numa solução, por exemplo, fazendo com que ele se separe, com que ele vire corpo de fundo ou que ele precipite numa solução. Ou então eu posso fazer dois tipos de destilação. A destilação simples, que eu somente aqueço para a remoção do solvente, ou a destilação fracionada, que eu utilizo a torre de fracionamento. Os exemplos de destilação fracionada estão na separação dos componentes da gasolina, por exemplo. Então, simples e fracionado são os dois tipos de destilação que a gente tem. E por último, quando eu tenho uma mistura de gás e gás, eu posso fazer uma liquefação. Eu reduzo a temperatura de um ambiente ou do sistema, de maneira que um desses gases ele entre na sua forma líquida. Ou eu posso fazer essa liquefação de maneira fracionada, da mesma forma que eu posso fazer a destilação fracionada, né? A destilação fracionada ela parte do ponto de fusão, a simples também, enquanto a liquefação a gente parte do ponto de liquefação ou ponto de condensação. Já a absorção é como se fosse um filtro. Eu utilizo uma substância ou um aparato que ele absorve moléculas gasosas, né? Carvão ativo é o melhor exemplo que a gente tem disso. Através da absorção, ele funciona como se fosse um filtro. Então ele retém as partículas de um gás, deixando as partículas de outro gás passar, por exemplo. Agora, sobre radioatividade, as duas aulas, por mais que elas pareçam muito complicadas, elas são muito simples. A primeira dessas aulas ela fala das partículas alfa, beta e gama. O importante de vocês extraírem dessa aula é lembrar que a partícula alfa tem 4 de massa e 2 de número atômico. A partícula beta tem 0 de massa e menos 1 de número atômico. Ou seja, voltando para alfa, né? Quando o meu isótopo radioativo ele libera uma partícula alfa, ele perde 4 de massa e ele perde 2 prótons. Ou seja, ele se transforma, acontece a desintegração dele ou a transmutação dele. Então, vamos supor que eu tenho uma molécula, uma substância, um elemento genérico radioativo aqui X, né, que tem massa A e número de prótons Z. Quando ele libera, ele emite a partícula alfa, ele perde 4 de massa, ele perde 2 de número de prótons e vira um elemento novo. Já a partícula beta, quando esse elemento X, por exemplo, libera a partícula beta, a massa se mantém, então a gente tem um isóbaro, e o número atômico dele acrescenta em mais um. É como se aumentasse o número de próton quando emite essa partícula. Isso acontece porque, já expliquei para vocês, porque quando acontece a separação de um nêutron, né, eu tenho a liberação de um neutrino, um elétron, e esse nêutron ele vira um próton por causa dessa desintegração. E a partícula gama, né? A partícula gama ela sai sempre junto com a alfa ou com a beta, né? Ela é bastante energética, ela tem uma velocidade absurda, um poder de penetração absurdo, né? Falando em poder de penetração e velocidade, a velocidade ela é crescente de alfa para beta para gama, né? O poder de penetração também é crescente de alfa para beta e para gama. Só que se a gente falar de poder de ionização, é o contrário. O poder de ionização de gama é menor,
de beta é maior que gama e de alfa dos três é o maior dos poderes de ionização. Nem foquei muito em radioatividade, estudem bastante a separação de misturas e agora sim a gente encerra um excelente final de semana para vocês. Tomem o tempo para descansar, mesmo na véspera do vestibular. Deem uma estudada, é importante que vocês revezem entre estudar e um tempinho de lazer para vocês. Não esqueçam de verdade de descansar. Bom final de semana, tchau, tchau.